Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio Vasconcelos, e eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre os ácidos nucleicos para a turma do primeiro ano A. Bom, os ácidos nucleicos, eles se referem a essas moléculas de DNA e RNA. A sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico e a sigla RNA significa ácido ribonucleico. Essas moléculas são consideradas compostos orgânicos, pois elas são formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio na sua constituição química. Além disso, elas também possuem caráter ácido, por isso, o nome aqui, ácidos. E nucleicos, porque quando essas moléculas foram descobertas pela primeira vez, elas foram encontradas no núcleo de células. Então, acreditavam que essas moléculas só estariam presentes no núcleo das células. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, pois nós podemos encontrar a molécula de DNA fora do núcleo das células. Um exemplo disso são nos seres procariontes, como as bactérias, pois as bactérias possuem DNA no seu citoplasma, já que elas não possuem núcleo. E também, nas células eucarióticas, nós podemos encontrar algumas organelas presentes no citoplasma dessas células eucarióticas, que é o exemplo da mitocôndria e do cloroplasto, que possui DNA. O RNA, ele também pode ser encontrado fora do núcleo das células. Nós podemos encontrar o RNA no citoplasma, de forma livre, formando os ribossomos, e também podemos encontrar ele associado a uma outra organela, que é o retículo endoplasmático rugoso. A função do DNA é armazenar e transmitir as informações genéticas. Já a função do RNA é produzir proteínas, ou seja, o RNA ele é responsável pela síntese de proteínas. Nessa imagem nós temos a molécula de DNA e a molécula de RNA. Então, a gente observa que a molécula de DNA é formada por fita dupla, Então, eu tenho aqui, a fita, com formato, de hélice, que a gente chama de helicoidal, e essas fitas, elas estão, retorcidas e enroladas, uma na outra. Já a molécula de RNA, ela é fita simples, A gente observa aqui que ela também, tem formato de hélice, mas é fita simples. No entanto, existe, RNA com fita dupla. Um exemplo disso é o RNA, o material genético encontrado no vírus do mosaico do tabaco, que esse RNA, ele vai ser, de fita dupla. Aqui nós vamos observar que essa molécula de DNA e também de RNA vão ter, estruturas compostos que constituem essas moléculas. E um desses compostos vão ser as bases nitrogenadas. Então, aqui nós temos as bases nitrogenadas, que é a citosina, representada pela letra C, a guanina pela letra G, a adenina pela letra A e a timina pela letra T. Essas 4 bases nitrogenadas, elas estão presentes na molécula de DNA, sendo que a timina, ela é específica do DNA, ela só é encontrada na molécula de DNA. Do mesmo jeito, a adenina, guanina e citosina também são encontradas na molécula de RNA. Então, aqui eu tenho, a citosina, guanina e adenina. Agora, a uracila, ela vai ser encontrada na molécula de RNA e ela é específica do RNA, ou seja, ela só é encontrada, na molécula de RNA. Então, assim, tanto o DNA possui, vai possuir 4 bases nitrogenadas, tendo a timina como específica do DNA, e o RNA também vai possuir 4 bases nitrogenadas, tendo a uracila específica do RNA. Essas bases nitrogenadas, elas possuem,
elas se complementam, ou seja, elas se ligam uma na outra, tanto no DNA como no RNA. Então, né, a citosina, ela sempre vai se ligar à guanina, como a guanina também sempre vai se ligar à citosina. Da mesma forma, a adenina sempre vai se ligar à timina, como a timina vai se ligar à adenina. Isso no DNA. Já no RNA, a citosina se liga à guanina, como a guanina à citosina, né? E a adenina vai se ligar à uracila, assim como a uracila se liga à adenina. Então, aqui a gente também pode, né, lembrar aí de um macete que é muito utilizado, né, para a gente associar as bases nitrogenadas que se emparelham. Por exemplo, a gente pode relacionar, né, ao nome de cantores. Um exemplo disso é, né, associar a citosina, que a gente representa por a letra C, a guanina por a letra G, né, ao nome da cantora Gal Costa. Então, guanina, né, estaria representada aí pela letra G e estaria, né, associada aí à palavra Gal. Do mesmo jeito, citosina representada pela letra C estaria associada à palavra Costa, né? Então, Gal Costa, guanina, citosina, né? Ou vice-versa, né? Citosina, guanina. Do mesmo jeito aqui, a adenina, né, e a timina que se ligam, também a gente pode utilizar um macete utilizando o nome, né, do cantor Agnaldo Timóteo. Então, a adenina começa com a letra A, então a letra A estaria associada à palavra Agnaldo, né, e a timina com a letra T estaria associada à palavra, né, Timóteo. E nessa outra imagem, nós estamos vendo, né, as bases nitrogenadas que se ligam. No caso aqui do RNA, a adenina sempre vai se ligar à uracila, como a uracila à adenina. Isso no RNA. A guanina se liga à citosina, né? A timina se liga à adenina, isso no DNA, né? E aqui a citosina se liga à guanina. Bom, as moléculas de DNA, assim como as moléculas de RNA, elas são consideradas, né, polímeros. O que são polímeros? São moléculas muito grandes, formadas, né, por monômeros. Que monômeros, né, são compostos repetitivos, né, formando esse polímero. E no caso do RNA e do DNA, o monômero nessas moléculas, né, vai ser, né, o nucleotídeo. E do que é formado um nucleotídeo? Um nucleotídeo ele é formado pelo um grupo fosfato, né, pelo a pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e por uma base nitrogenada. Então, quando a gente se refere ao DNA, então nós vamos ter nucleotídeo, que vai ter a base nitrogenada adenina, nucleotídeo que vai ter a base nitrogenada, né, timina, porque a timina é específica do DNA, e vamos ter nucleotídeo que vai ter a base nitrogenada citosina e nucleotídeo que vai ter a base nitrogenada, né, guanina. E quando se trata do RNA, nós também iremos ter, né, nucleotídeo que vai ter base nitrogenada, sendo a uracila, que a uracila é específica do RNA. Vamos ter nucleotídeo que vai ter como base nitrogenada, né, a adenina, nucleotídeo que vai ter como base nitrogenada a guanina e nucleotídeo que vai ter como base nitrogenada a citosina. Aqui nessa imagem é mostrando, né, esses compostos que formam o nucleotídeo, ou seja, essa imagem aqui representa um nucleotídeo. Então, o nucleotídeo, como eu já falei antes, é formado por um grupo fosfato, pelo um açúcar, que é uma pentose, né, e pela uma base nitrogenada. Então, tanto a molécula de DNA como a molécula de RNA vão ter em comum nos nucleotídeos, né, o grupo fosfato. Agora, essas moléculas, né, de nucleotídeo vão variar, né, no DNA e no RNA também, né, com relação à pentose. Por quê? Porque quando se trata, né, do DNA,
o açúcar presente no DNA, ou seja, a pentose do DNA, vai ser o açúcar desoxirribose. Por isso aqui o nome, né? Desoxirri, então está relacionado ao tipo de açúcar que está presente no DNA. Lembrando que esse açúcar do DNA só vai possuir 4 átomos de oxigênio. Então, ele perde um átomo de oxigênio para poder essa molécula de DNA ficar estável. E também a base nitrogenada no nucleotídeo, né, do DNA também pode mudar, porque a gente viu, né, que o DNA possui, né, como a timina como uma base nitrogenada específica só, né, do DNA. Agora, né, o RNA, ele também, né, vai ter em comum com o DNA o grupo fosfato, no entanto, ele vai mudar também aqui, né, com relação à pentose, porque o açúcar encontrado no RNA vai ser a ribose, né, e por isso o nome aqui, ó, ribonucleico, né, então ribo, né, está relacionado ao tipo de açúcar encontrado, né, nessa molécula de RNA. E aí, esse açúcar, a ribose do RNA, vai possuir 5 átomos de oxigênio. No entanto, né, a base nitrogenada também no RNA vai mudar, porque a gente viu anteriormente que a uracila é uma base nitrogenada específica, né, do RNA. Bom, aqui é mostrando as bases nitrogenadas, viu? Então, existe, né, 5 tipos de bases nitrogenadas, né, que elas estão aqui, está sendo demonstrado aqui, né, nessa gravura, onde eu vou ter a adenina, que é representada pela letra A guanina pela letra G, a citosina pela letra C, a timina pela letra T e a uracila pela letra U. No caso, essas bases nitrogenadas, elas são classificadas em 2 grupos. Que grupos são estes? São grupos chamados de purina e grupos chamados de pirimidina. Então, as bases nitrogenadas que são consideradas purinas são apenas a adenina e a guanina. E por que elas são consideradas purinas? Porque elas vão possuir 2 anéis, como a gente vê aqui, na constituição química delas. Então, elas são consideradas purinas por isso, porque elas possuem 2 anéis na sua constituição química. Enquanto, né, as bases nitrogenadas consideradas pirimidinas vão possuir 1 anel na sua constituição química, como a gente vê aqui nessa imagem. E quem são essas bases, né, nitrogenadas consideradas pirimidinas? Vai ser a citosina, representada pela letra C, a timina, representada pela letra T, e a uracila, representada pela letra U. Viu? E daí, gente, existe, né, um macete para a gente lembrar quais são as bases nitrogenadas, né, que possuem 2 anéis, que são as purinas. Então, a gente lembra, né, da palavra água, né? Água vai possuir aí as letras A e G, né, na escrita da palavra água. E aí, quando a gente lembra da palavra água, aliás, quando a gente lembra, né, desse composto de água, a gente associa a pureza, né, a pura. Então, adenina, guanina, né, são purinas, né, são bases nitrogenadas purinas, ou seja, são bases nitrogenadas que vão possuir 2 anéis na sua constituição química. E as outras, né, que é a citosina, timina e uracila, são as pirimidinas, porque só possuem 1 anel na sua constituição química. Aqui ao lado eu tenho uma imagem, né, da molécula de DNA. Por que eu sei que é a molécula de DNA? Porque eu tenho aqui, né, a base nitrogenada timina. Então, aqui eu estou vendo, né, que como eu já sei, a molécula de DNA, né, ela é, né, formada aí por fita dupla, né, fita dupla aí que a gente chama aí de dupla hélice. E daí eu percebo que essas 2 fitas, elas estão unidas, né, de forma horizontal através, né, das bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas é que vão se unir
né, por meio de ligações chamadas de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, né, para poder ali emparelhar as duas fitas, né, da molécula de DNA. Então, a gente está vendo aqui, ó, eu tenho a timina, né, que se liga à adenina, ela tá ligada aqui, né, por pontes, por duas pontes, né, de hidrogênio, ligação aqui, duas ligações de pontes de hidrogênio, né, enquanto a guanina se liga, né, à citosina por meio de três ligações de pontes de hidrogênio. Devido, sempre é regra, a timina se liga à adenina por duas ligações de pontos de hidrogênio e a guanina se liga à citosina por três ligações de pontos de hidrogênio. E daí, essa ligação entre, né, a guanina e a citosina, ela é uma ligação mais forte quando a gente compara, né, da ligação da timina com a adenina. Então, a gente aqui também percebe que os nucleotídeos, eles estão ligados, né, de forma horizontal. Então, aqui eu tenho, o que é formado o nucleotídeo? Formado pelo fosfato, pela pentose e pela uma base nitrogenada. Então, isso daqui é um núcleo, isso daqui, né, é um nucleotídeo. Então, os nucleotídeos, eles se ligam, né, de forma vertical. Agora, essas ligações se dão através aqui, né, do grupo fosfato. Só que essas ligações, elas vão ser do tipo, né, fosfodiéster. Então, essas ligações aqui, ela é chamada, né, de fosfodiéster. E essa ligação fosfodiéster, ela vai ter, né, um sentido na molécula de DNA, que a gente chama que é de 5' para 3'. O que é isso? É porque aqui no açúcar, né, na pentose do DNA, no carbono 1 vai se ligar sempre à base nitrogenada daquele nucleotídeo. No carbono 3 vai se ligar o grupo fosfato do nucleotídeo que está localizado abaixo dele, né, dando seguimento aí a fitas de DNA. E no carbono 5 está ligado, né, o grupo fosfato daquele nucleotídeo. Então, sempre vai ser nesse sentido, né? E o carbono, aliás, no carbono 5, né, vai se ligar ao fosfato daquele nucleotídeo, e no carbono 3 vai se ligar ao fosfato do outro nucleotídeo, né? Então, a ligação de 5' para a 3', que aí já a gente também chama, né, em algumas literaturas, que é o sentido da vida, né, que seria de 5' para 3'. Essa fita do DNA, ela é paralela, e aí a gente chama de senso. Já essa outra fita aqui do DNA, ela é antiparalela, que a gente chama de antissenso. Então, ela é o contrário, a gente vê aqui, ó, que tá ao contrário, né? O 5' tá embaixo e o 3' tá em cima. Ela é o contrário, né, da fita paralela. Bom, essa outra imagem aqui é só mostrando, né, a molécula de DNA mais visível do que na outra imagem. A gente mostrando aqui, né, a ligação fosfodiéster, né, de forma vertical entre os nucleotídeos da molécula de DNA, né. A gente está vendo que essa ligação sempre se dá, né, de 5' para 3', como eu já expliquei anteriormente. Aqui, de forma horizontal, né, essas duas fitas estão ligadas através, né, aí das bases nitrogenadas por ligações de pontes de hidrogênio. Como eu já falei, a ligação entre adenina, timina, adenina vai ser, né, sempre entre duas pontes de hidrogênio, enquanto a ligação entre guanina, citosina, guanina se dá através de três pontes de hidrogênio, né. Aqui a fita paralela, né, que é a fita senso chamada, e aqui a fita, né, antiparalela, que a gente chama de antissenso. E aqui é só mostrando, né, aqui as duas fitas, né, de DNA, que eu tenho sentido 5' para 3', e aqui a fita, né, antiparalela, né, a antissenso aqui. Pronto, agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a associação do DNA com o cromossomo e do DNA, né, com cromatina, né, esses termos, cromossomo e cromatina. Bom, como nós sabemos, os nossos cromossomos, eles se encontram no núcleo de nossas células. E daí, qual seria aí, né, a associação de cromossomo com a molécula de DNA?
Então, a molécula de DNA, ela começa a se enrolar nela mesma até ficar tipo como se fosse um formato de um novelo, né? E que os fios que formariam esse novelo, né, seriam a molécula de DNA. Então essa molécula de DNA ela se enrola nela mesma e aí ela fica o que a gente chama de condensada. Quando ela está enrolada nela mesma, né, então a gente chama aí de cromossomo. Então os cromossomos são formados por a molécula de DNA. E o que são os genes? Né? Os genes são informações genéticas, né, informações para a produção de todas as proteínas do nosso corpo que estão presentes, né, na molécula de DNA. Ou seja, nessa molécula de DNA eu vou ter aí codificações, né, para a formação de proteínas que a gente chama de gene. Então o gene ele está presente na molécula aí de DNA, constituindo a molécula de DNA. E o que vem ser cromatina? A cromatina ela é formada pela molécula de DNA associada a proteínas, principalmente a um grupo de proteínas chamada, né, histonas. Então, cromatina é isso, é só a ligação, a associação da molécula de DNA com as proteínas que estão representadas até aqui por essas bolinhas vermelhas, né? Que a gente, que são as proteínas histonas. Então é isso, DNA associado às proteínas, né? São chamados aí de cromatina. E quando ele se condensa, que é se enrolando em si mesmo, né, ele vai formar os cromossomos. Bom, quando a gente fala de DNA, a gente, né, tem que lembrar um pouco, né, sobre os pesquisadores, né, que estudaram o DNA. Então, é muito comum a gente encontrar na literatura, né, quando a gente fala de DNA, do Watson, né, e Crick. Então, em 1953, né, Watson e Crick, eles obtiveram dados, né, de vários trabalhos que ele já havia aí feito, né, no decorrer aí da sua carreira, e eles queriam, né, provar para a ciência aí, né, um formato tridimensional em 3D da molécula de DNA. Só que eles não iam fazer mais experimentos para poder, né, digamos assim, ajudar nas suas conclusões, aprimorar aí as suas conclusões sobre essa estrutura tridimensional do DNA que eles queriam provar, né, para a ciência na época. Então eles resolveram pegar estudos de outros pesquisadores sobre o DNA, né? E daí, essa mulher que está aqui, né, é a Rosalind Franklin. Rosalind, um desses dados, né, desses estudos que Watson e Crick pegou para estudar foi o de Rosalind Franklin, né? Rosalind Franklin estudava também o DNA em laboratório, utilizando um método de difração de raio-x. Então, através desse método, né, Franklin, né, ela descobriu que o DNA ele tinha formato, né, de hélice. E daí, ela já tinha, antes dessa descoberta, ela já tinha mostrado, né, seus trabalhos, que ela já, aliás, seus dados, informações sobre o DNA a esses dois pesquisadores, Watson e Crick, só que ela tinha um outro companheiro que trabalhava no laboratório dela, que era o Wilkes, né, o Maurício Wilkes, que pegou esses dados de conclusão que ela tinha feito e deu aqui, né, apresentou ao Watson e Crick. Então, quando foi no ano de 1962, Watson e Crick eles receberam, né, o Prêmio Nobel, né, de Medicina por essa descoberta, né, por essa descoberta do DNA, né, ter aí, né, formato 3D, né, tridimensional. E Rosalind Franklin, nessa época, quando ela já havia falecido, porque ela faleceu muito nova, né, com 37 anos, de um câncer, né, nos ovários. E tudo indica que esse câncer que ela teve nos ovários se deve aí, né, a ela ter trabalhado muito com radiação. E daí ela não usava, né, equipamentos de proteção como tem hoje, né? Então, nessa época, né, a ciência não queria dar um prêmio para uma pessoa que já havia falecido. Então, ela não ficou, digamos assim, né, muito citada, né, muito valorizada também por essa descoberta, porque o trabalho dela também foi primordial
para, né, que o Watson e o Crick chegassem, né, a essas conclusões, fechassem essas conclusões que eles tinham sobre, né, esse formato tridimensional do DNA. Né? Mas alguns argumentam que a ciência não quis dar um prêmio para ela na época, né, porque ela era mulher e não porque já havia falecido. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a duplicação do DNA. Bom, o DNA, ele se duplica, né, lá no núcleo de nossas células. E essa duplicação do DNA é chamada, né, de semiconservativa. Isso por quê? Isso porque nós vamos ter duas novas moléculas de DNA formadas, né, a partir, né, de uma fita, né, da molécula de DNA original. Né? Então, por isso que a gente chama de semiconservativa. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui, né, a molécula de DNA, que é dupla fita, né, que é dupla hélice. E daí, né, elas vão, claro que para poder ocorrer essa duplicação vai existir várias reações químicas, enzimas que entram neste processo, né, uma das enzimas é a helicase, que vai quebrar as pontes de hidrogênio que ligam aí as duas fitas, né, através das bases nitrogenadas, e essas fitas se separam, então elas vão servir de molde para, né, a produção de duas novas moléculas de DNA. Então a gente está vendo aqui, ó, uma fita que é chamada aqui de fita 1, né, que serviu aqui para estar presente, né, numa das moléculas de DNA que foi produzida, e aqui a fita 2, né, que também que está aqui presente nessa outra molécula de DNA que foi produzida. Então, aqui, né, eu tenho a fita molde, e aí vem a enzima, que é a DNA polimerase, que ela vai inserindo a base nitrogenada, né, uma base nitrogenada que seja específica, que emparelhe com aquela base nitrogenada que está presente na fita molde. Né? Então, por isso que a gente chama de semiconservativa, porque essa fita, né, nessa molécula que foi formada através do processo de duplicação do DNA, ela é original, né, da molécula da molécula que foi duplicada. Né? Então, do mesmo jeito aqui, as duas fitas, né, do DNA, elas são usadas como molde na duplicação do DNA. Essa outra imagem aqui é só mostrando do mesmo jeito, né? É o mesmo caso aqui dessa primeira imagem, né? Ela foi aqui, a helicase, né, cortou as fitas, né, as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas foram separadas, e aí cada uma dessas fitas serviu de molde, né, para a formação de novas duas moléculas de DNA. Vamos falar agora, né, um pouquinho sobre, né, Hershey Chargaff. Chargaff, ele também foi um pesquisador que estudou o DNA, né, e inclusive os seus estudos, né, também serviram, né, para Watson e Crick chegarem ao formato tridimensional do DNA, né, e o que foi que Chargaff concluiu através de seus estudos. Né? Através de seus estudos, o que foi que ele estudou? Ele estudou, né, a molécula de DNA em várias espécies, né, de seres vivos. E ele chegou a uma conclusão de que as bases nitrogenadas que se emparelham, né, que se emparelham para formar a molécula de DNA, elas possuem o mesmo percentual. Isso, né, naquela determinada espécie. Né? Ou seja, eu vou ter aqui, né, o percentual de adenina igual a de timina, porque essas duas bases nitrogenadas se emparelham para formar o DNA. Do mesmo jeito, o percentual de citosina é igual a de guanina, não é isso? Então, quando eu divido, né, o percentual de adenina pelo de timina vai ser igual a 1, e o de citosina por de guanina é igual a 1. Por quê? Porque esse percentual nessas bases nitrogenadas que se emparelham são iguais, né? Então, se eu divido um valor por ele mesmo, vai ser igual a 1. Ele também chegou à conclusão que quando eu somo, né, o percentual das 4 bases nitrogenadas, eu vou obter, né, 100%. E aqui, ele também, né, chegou à conclusão de que a soma, né, das bases purinas dá 50%, né? E a soma das bases pirimidinas no DNA de determinadas
aliás, de uma determinada espécie, também daria 50%. E aqui, né, eu tenho o percentual de a relação, né, do percentual de adenina pelo de timina somado ao percentual, né, de citosina dividido pelo de guanina. E aí eu vou obter, né, um resultado aqui como 1, né, porque se eles têm o mesmo valor, são divididos, depois são somados, depois dividir, então quando eu divido um valor por ele mesmo, então eu vou obter 1, né. Nessa outra imagem, nós vamos ter aqui o percentual dessas bases nitrogenadas, né, na espécie humana, né, nos bovinos e nos ovinos. Então, a gente observa que o percentual de adenina, né, que é 30,4%, isso na espécie humana, é semelhante ao de timina. Só vai ter uma pequena variação, né, em questão aí de décimos, né, que aqui é 1 e ali é 4. Do mesmo jeito, de guanina, que é 19,6%, é igual ao de citosina. Só tem uma pequena variação nos décimos, como eu já falei antes. Na espécie dos bovinos, do mesmo jeito, adenina 29%, né, por cento, o de timina 28,6%, só varia também em décimos, o de guanina 21,2% e o de citosina 21,2%, ou seja, são iguais, né? E nos ovinos eu vou ter a adenina com 29,3% e a timina com 29,2%, só variando em décimo, enquanto a guanina e a citosina também, né, só vão variar em questão de décimo, que corresponde a 20,7% e 20,8%, né? Então, gente, a gente percebe, né, aqui, por meio da regra de Chargaff, né, que o percentual dessas bases nitrogenadas, né, que se emparelham, são bem semelhantes. Há aí uma pequena variação em questão de décimo, e talvez, né, esse seja um motivo dessas bases, né, elas serem específicas, né, ao se emparelharem. Vamos falar agora um pouquinho sobre, né, o RNA, né, que é o ácido ribonucleico. Bom, existe nas nossas células 3 tipos de RNA. É o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA mensageiro é aquele RNA que ele, né, vai ser produzido lá no núcleo das células a partir de uma das fitas do DNA, que é a fita molde, que é a fita antissenso, né, para transferir, né, as informações presentes naquela fita, né, para essa nova fita que vai ser formada, que é o RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, ele contém as informações genéticas, né, ou seja, os códigos, né, para a produção das diversas proteínas do nosso corpo. E esse código ele é originado, né, a partir de uma das fitas do DNA. O RNA ribossômico é um RNA, né, que ele vai fazer a leitura desse código presente no RNA mensageiro. Enquanto o RNA transportador, ele tem um formato, como a gente vê aí, né, de trevo, né, devido às bases nitrogenadas dele, né, se ligarem, né, aí uma nas outras, fazendo com que ele tenha esse formato, né, e daí ele tem a função, né, de transportar os aminoácidos que são correspondentes, né, à informação presente em cada um dos códigos do RNA mensageiro. Então, a função do RNA transportador é transportar os aminoácidos, né, para a formação das proteínas. Bom, aí aqui é só para a gente explicar um pouco, né, como é que ocorre a interação entre esses 3 RNA, o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Aqui eu tenho um núcleo, né, da célula, onde eu tenho a molécula de DNA, né, que é dupla fita, né, e aí eu vou ter uma dessas fitas, né, que é a fita molde, né, que é a fita antissenso. É essa fita que vai servir para, né, transcrever uma nova fita, que essa nova fita
é o RNA mensageiro. Então, esse processo, né, de transcrição das informações presente nessa fita de DNA, formando uma nova fita, que agora é RNA mensageiro, é chamado de transcrição e ocorre no núcleo das células. Eu não vou me estender muito isso, porque existe, né, várias enzimas que entram nesse processo, né, então não cabe aqui, isso aí é síntese de proteína. Então, aqui é só para você entender a associação entre os 3 RNA. Então, esse RNA mensageiro que foi formado aqui, né, que vem trazendo as informações para a produção das proteínas, né, que foi formado a partir da molécula de DNA, ele sai lá do núcleo da célula e vem para o citoplasma. Quando ele chega no citoplasma, ele aqui está sendo representado por essa estrutura verde. Ele, né, vai ser aderido aqui ao RNA, ao ribossomo, né, que neste ribossomo tem o RNA ribossômico, e esse RNA ribossômico ele vai traduzir a informação presente no RNA mensageiro, ou seja, ele vai fazer a leitura do códon. O que vai ser códon? Códon está presente no RNA mensageiro, né, e corresponde a uma sequência de 3 letrinhas, né, representada aí por as bases nitrogenadas. Um códon é formado por 3 letrinhas, que são as iniciais das bases nitrogenadas. E esse códon, com essas 3 letrinhas, ele traz uma informação para dizer qual é o aminoácido que vai estar ali presente, né, naquela sequência para formar a proteína, porque as proteínas são formadas de aminoácidos, como a gente já viu aí em aulas anteriores. Então, quando, né, o RNA ribossômico faz a leitura desse códon do RNA mensageiro e descobre qual é o aminoácido que é para estar ali naquela sequência, né, na formação daquela proteína, vem o RNA transportador, que é este aqui com formato de trevo, e vem trazendo o aminoácido, né, correspondente àquela informação que tem lá no códon do RNA mensageiro. E assim sucessivamente, né, o RNA ribossômico vai fazendo aí a leitura desses códons, né, enquanto o RNA transportador vai transportando, né, o aminoácido correspondente. Então, são vários RNA transportadores, né, trazendo aí esses aminoácidos aí correspondentes aí à leitura aí desses códons que está presente no RNA mensageiro. E daí, né, quando esse processo termina, eu vou ter aqui a formação da proteína. Cada bolinha dessa representa um aminoácido e aqui, né, eu tenho aqui uma proteína formada. Lembrando que esse RNA mensageiro, ele pode trazer não só uma informação para a produção de uma proteína, mas sim, né, várias informações para a produção de várias proteínas, né? Essa informação que ele traz pode produzir aí várias proteínas. Bom, gente, era isso. Bons estudos a todos.